Narrativas, o podcast da Carambaia. Olá, este é o Narrativas, podcast da Carambaia. Continuando nosso assunto sobre literatura e guerra, vamos falar agora sobre guerra e ficção. Estou aqui no estúdio com a jornalista Patrícia Campos Melo, que recentemente escreveu o livro Lua de Mel em Kobani, pela Companhia das Letras, e o escritor Antônio Cherchenesky. Tem uma frase que ficou muito marcada, acho que vocês devem estar familiarizados com ela. Depois do final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o Adorno disse que não seria mais possível escrever poesia depois de Auschwitz. Então, virou uma grande frase, foi debatida acaloradamente por vários intelectuais e escritores. E depois, assim, só para a gente ficar E acabou sendo a guerra, o sofrimento, os campos de concentração, eles acabaram não só sendo debatidos, mas eles foram apropriados pela arte e pela literatura, consequentemente. E, assim, só para ficar na poesia, a gente tem, sei lá, Paul Celan e Tadeusz Borowski, que foram dois dos principais poetas da segunda metade do século XX, que são sobreviventes dos campos de extermínio. A gente tem vários escritores importantes, o Primo Levi, já citado, o Imre Kertész, o húngaro, que foi prêmio Nobel, o Jorge Semprún, o espanhol, que também foi prisioneiro político, escreveram suas ficções a partir das vivências que tiveram nos campos. E depois disso, vários outros escritores que, tendo ou não participado da guerra, usaram a guerra como centro das narrativas. E aí, voltando um pouco, acho que é legal a gente aprofundar, Antônio, a arte e a ficção, elas nos permitem falar daquilo que parece ser impossível transmitir? Você estava falando dessa dificuldade, né, de passar esse horror. A arte, de alguma forma, ela preenche esses espaços? Bom, esse assunto me interessa muitíssimo, de maneira que eu tenho que me segurar para não falar por 3 horas. Me interessa muitíssimo, e eu acho que você falou dessa frase famosa do Adorno, que por sinal depois o Adorno voltou atrás, mas eu acho que vem uma linhagem da escola de Frankfurt, desse raciocínio que começou lá com o Walter Benjamin no Narrador, que ele vai dizer, de novo uma paráfrase de cabeça, que acabou a Primeira Guerra Mundial, né? O Walter Benjamin morreu perseguido, ele não vivenciou a Segunda Guerra Mundial, mas logo depois da Primeira Guerra Mundial ele falou do fim da experiência, que os soldados voltaram da guerra mutilados, tendo vivido uma experiência única na história da humanidade, mas eles eram incapazes de transmitir porque a experiência como ele define, que não é simplesmente experiência, tinha acabado. O que ele quer dizer exatamente com isso? Ele queria dizer que até então, até a modernização da guerra, era possível você contar um relato simples, um relato oral, que ia transmitir uma forma de sabedoria sem precisar de todo um aparato contextualizando isso, psicológico, na narrativa. E ele disse que não é que, depois da Primeira Guerra Mundial as pessoas não eram capazes de escrever sobre guerra, porque elas escreviam sem parar. E na Alemanha tinham centenas e milhares de relatos de sobreviventes, gente até tentando virar equivalente a um best-seller a partir desse relato de experiência de guerra. Mas, para o Benjamin, ainda assim, eles não eram incapazes de transmitir uma experiência sólida. E o Benjamin tinha uma rivalidade muito grande com o Ernst Junger, que é talvez o autor do relato de Primeira Guerra mais famoso de todo, que é o Tempestades de Aço, que eu pessoalmente adoro. E o Benjamin, ele ia enxergar no Junger já uma espécie de proto-fascismo. O Junger, curiosamente, para quem não sabe, depois virou um dos autores favoritos do Hitler, que queria muito usar ele de garoto propaganda. Enfim, o Tempestades de Aço é um livro que faz realmente, assim, com a tecnologia da palavra, faz você se sentir dentro da guerra. O Junger foi, acho que, ferido, sem brincadeira, umas 17 vezes. Ele tem, sei lá, 17 Purple Medals. E os momentos mais curiosos é como ele fica entediado quando ele não está no meio
do tiroteio mais intenso. E ele era aquela figura maluca que saía correndo na terra de ninguém lá, atirando, e matou muita gente. E é muito engraçado que... Eu adoro, eu tenho uma relação ambivalente com o Junger, que eu admiro muito a técnica narrativa dele, que realmente você se sente... É mais que cinematográfica. E talvez ele vai além do que uma imagem conseguiria me colocar com a maior das tecnologias. E, ao mesmo tempo, ele fetichiza a guerra, ele glamoriza a guerra, que é muito perigoso. E, claro, Walter Benjamin detectou esse perigo. E, justamente, ele não enxergava aí uma transmissão de experiência. E é curioso também que o Karl Marlantes, que é um veterano da Guerra do Vietnã, que lançou também um relato de guerra do Vietnã, ele vai dizer, Junger ele é uma figura que é um guerreiro natural, ele só se sente em casa na guerra. E é isso é algo que muitos veteranos depois de outras guerras vão dizer assim, não, na guerra eu fui feliz. Era arriscado, era perigoso sim, mas que grande tédio é não estar em guerra. E o Junger é essa figura. E é curioso opor aos outros grandes relatos de Primeira Guerra Mundial, que é o Goodbye to All That, do Robert Graves, e a trilogia do Edmund Blunden. Porque tudo que o Junger tem de ação, esses outros têm de filosofia e reflexão. E é muito... O relato do Robert Graves é muito de perda de inocência, sendo que a primeira parte do livro é ele na escola, no ginásio. Ou então a gente falou... não falamos do All Quiet on the Western Front, como é que é mesmo? O Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque. Né? Eu não li o livro, mas o filme ele retrata algo muito impressionante, que a Primeira Guerra, todo mundo correu empolgado. E foi uma guerra que até hoje, assim, os professores de história de colégio sofrem para explicar por que aqueles países entraram em guerra. Porque ele não tinha um vilão, claro, não tinha a invasão nazista. Enfim, ninguém vai relativizar o nazismo. Mas na Primeira Guerra era uma guerra sem mocinhos e vilões claramente declarados. E você vê no filme, adaptação desse livro, toda a empolgação que as pessoas... Nossa, que legal, eu vou pra guerra, eu quero muito ser um herói de guerra. E chega lá... lama, trincheira, corpos mutilados, uma violência sem sentido. Mas na Primeira Guerra você percebe nesses relatos, não só do Remarque, né, que é o início da história ali do livro, mas você vê em vários autores um patriotismo exacerbado, né? Uma coisa de defesa da pátria, não importa muito contra quem. Você concorda? Eu concordo, mas isso de certa maneira conseguiu continuar até a Segunda Guerra. Mas é muito engraçado que nesses relatos tem muito isso. O francês que acabou de matar um alemão e dele diz, nossa, mas há pouco tempo atrás eu era amigo dos alemães porque eu morava perto, na fronteira, me dava bem, a gente emprestei uma ovelha. Tem sempre uns relatos muito banais de nós éramos amigos 5 minutos atrás e agora eu tô com uma baioneta cravada nele. Eu acho a Primeira Guerra muito interessante justamente por isso, porque é o fim da inocência. Certo. Eu quero aproveitar nesse tema e lançar uma pergunta para vocês dois, talvez com focos diferentes. Mas você falou do Jürgen, mas tem, sei lá, o Erich Maria Remarque, também citado, o Dalton Trumbo, o americano que não participou da guerra, mas ele escreveu o Johnny Vai à Guerra, que é um livro também muito importante sobre a violência, né? O Andrés Latsko, que a gente lançou aqui pela Carambaia, falando também da sua experiência na Primeira Guerra, e vários outros. Muitos deles foram acusados de pacifismo, principalmente depois do final da guerra, por estarem retratando ali o absurdo, a violência, o sofrimento e tal. E, do mesmo jeito, alguns jornalistas que cobrem guerra relatam fatos que passam muito longe daquela imagem idealizada da guerra, de uma nobreza, de um heroísmo, que são normalmente propagandeados pelos governos, né? Você, Patrícia, você acredita que a escrita ficcional e a jornalística tem aí esse ponto de convergência da crítica e do questionamento dos conflitos?
acho que simplesmente ao retratar, né? Por exemplo, o mesmo videogame que o Antônio citou. É isso. O que é a guerra? A guerra é... Você tem, vamos dizer, guerra na Síria. Um pedaço é um fronte, mas 90% do tempo são 3 carinhas com uma Kalashnikov velha, jogando baralho, fumando, se eles estiverem no norte, com um livro do líder do PKK, com o Öcalan, esperando os caras que estão a 1 quilômetro fazerem alguma coisa. Ou a guerra é você tá no mercado, explode uma pessoa do seu lado e morrem 200. Que é uma coisa que não é a ideia clássica, né, que a gente tem. Ou, por exemplo, e você simplesmente relatar isso, eu acho que é um pacifismo, ou é um realismo, né? É isso. Ou você mostrar... Tem uma coisa que eu acho que alguém vai escrever, que uma vez eu fiz uma matéria sobre pilotos de drone. O que é o piloto de drone? Piloto de drone é um fulaninho que mora... No caso, esses moravam em Nevada, que é um estado dos Estados Unidos, numa casa de subúrbio, lá com aquele gramado lindo, sem cerca, que ele todo dia ele pega o café do Starbucks dele, pega o carro dele e vai pro lugar lá do Pentágono, senta, tem um joystick, ele ouve a inteligência on the ground, os informantes que eles têm lá, que muitas vezes erram, óbvio, que informa cadê o insurgente? E aí ele vai lá e mata. Aí, nisso, ele mata uns 5 civis que estão em volta, ou o cara não era X. E aí ele guarda a pastinha dele, fecha a gaveta e volta pra casa. E vai assistir, sei lá... Uma série qualquer. O talk show dele. Então, assim, eu acho que essas são todas visões reais da guerra que acabam sendo pacifistas. Porque mostra meio absurdo. Não sei o que o Antônio acha. Então, você acha que a guerra... aliás, a pessoa que trabalha com ficção, ela tem esse papel crítico e questionador da guerra? Acho que ficção e jornalismo. É raro você ver eu não consigo imaginar uma ficção pró-guerra. Mas é curioso, desculpa, fugindo do assunto, vou tentar costurar apesar de tudo. A gente estava falei brevemente de videogames e você falou que o drone é quase como um videogame, eu concordo completamente. Você pega um joystick e o próprio exército americano, ele usa o fetiche militarista que é tão forte na cultura americana para contratar, para arregimentar soldados. Sim. Tem os cartazes são... Não, mas tem... Eles lançaram um jogo, Eles lançaram um jogo justamente para ver quem tinha talento não sabia. jogo. É? E a partir daí... e você fica cadastrado, registrado no site do Exército Norte-Americano, e a partir da sua pontuação, o seu desempenho no jogo é todo ali registrado. Eles veem se você tem um potencial para ser um bom soldado ou não, e vão entrar em contato com você se você tiver. Exatamente, mas assim como existem jogos claramente não só pró-guerra, mas como para você medir, e qualquer pessoa, acho que qualquer jovem de 16 anos no Brasil com acesso a um videogame sabe todos os tipos de armas, sabe diferenciar uma Kalashnikov de uma M16. Eu estou falando sério, todos os jovens de 16, 17 anos. Da mesma maneira... É uma mídia que pode ser subvertida, né? Pode mostrar civis. Tem um outro jogo que eu gosto muito, que é o Spec Ops: The Line, que é uma adaptação do Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Só que se passa no Oriente Médio. E você vai ver justamente o outro lado de todas as suas ações. Você está lá como grande guerreiro americano e você vai ver o outro lado, que é famílias inocentes morrendo. Então, até uma mídia estereotipada pode reverter isso. Mas, pensando na literatura... É engraçado que o Andreas Latzko, do Homens em Guerra, teve o livro proibido. E isso, você pensa, isso porque foi no início do século XX, hoje em dia não seria mais assim. Mas não, se for ler, por exemplo, o Dispatches, do Michael Herr, que é da Guerra do Vietnã, que acho que saiu no Brasil como Despachos no Front, mas deve estar esgotadíssimo. É um livro maravilhoso, mas ele fala o tempo todo que os correspondentes, né, eram vistos quase como agente comunista. Eles estão lá para sabotar o esforço de guerra.
E o jornalista está lá para sabotar o esforço dos Estados Unidos em combater o comunismo, então todos os jornalistas são comunistas. E acho que isso nunca vai acabar, porque sempre vai ter uma diferença entre o que a assessoria de imprensa do governo quer transmitir e o que o jornalista vai mostrar. Você falou, tá lembrando, não sei se vocês estão vendo, ouviram já no Netflix, que tem esse documentário A Guerra do Vietnã, que é maravilhoso, do Ken Burns, né? E a narração é do Peter Coyote, o trilha sonora é do Trent Reznor, isso é bem legal, toda a equipe. E assim, é extremamente detalhado, mostrando muito também a questão do jornalista, né? Eu acho que tem como o governo viu o jornalista, como o jornalismo vai mudando a sua cobertura no decorrer da guerra. Eu acho que tem esse... Eu traduzi recentemente o livro de memórias do Seymour Hersh, que foi o primeiro a reportar o My Lai, que é o grande massacre... Que a ideia de que americanos podem ter atitudes tão ruins quanto nazistas, né? Foi essa chamada de uma das matérias, tipo, it was a Nazi shit, ou algo assim, que era... O próprio soldado raso americano percebeu que, tipo, no seu pouco conhecimento de história, juntar um monte de criança numa vala comum para fuzilar, nós, americanos, que estamos do lado certo da história, tecnicamente, somos capazes de fazer isso... isso mudou tudo. Sim. Isso aqui foi uma reportagem de um evento que já tinha acontecido. Quantos outros massacres não foram reportados pelos Estados Unidos, por jornalistas americanos? Você sempre tinha uma atitude do governo de alegar segurança nacional, mesmo com os Pentagon Papers, né? Que eles não queriam que ninguém publicasse, porque isso ia danificar, etc. E, na verdade, não. Na verdade, mostrava qual era a real, né? Isso que você falou de relações públicas... Por mais que eles lutem, por exemplo, na história dos embeds, né, dos soldados no Afeganistão, eles tinham toda uma orientação que você tinha que seguir, eles tinham que seguir, que é não discutam política, não discutam o que vocês acham da guerra. Agora, você está 2 semanas ali, com o cara, jogando videogame, assistindo televisão. É claro que o cara vai falar assim, essa guerra aqui é cretina. Porque antes da gente já vieram os soviéticos, os ingleses... Os afegãos não vão falar assim, beleza, a gente vai tomar chá com vocês e dar uma banana pro Talibã. Não, né? Então, assim, acho que essa tentativa de fazer relações públicas é... E até aproveitando, Patrícia, uma pergunta em relação a isso. Porque uma coisa é a gente falar de uma guerra que já aconteceu. Então você pega, sei lá, por exemplo, citei esse documentário do Vietnã, que ainda, tudo bem, é recente, mas já dá uma distância temporal e histórica para a gente avaliar erros, acertos, a maior parte erros, mas você consegue ter essa visão. No meio do caos, como é que funciona? Assim? Porque você ainda não sabe o que... Vou te dizer um pouco da guerra da Síria. Eu acho que é das coisas mais politizadas. Depende completamente, você vai ver narrativas diametralmente opostas, dependendo do ponto de vista que você está. Se você é um russo ou um iraniano, a oposição ao Assad é terrorista. Que de fato parte é. Se você é um americano ou mídia ocidental, a oposição é heróica. Só que tem um monte de terrorista. Então, assim, toda a narrativa, a chance e a quantidade de erros ou de simplificações que as pessoas cometem na descrição dessa guerra, inclusive eu devo ter feito isso muitas vezes, é brutal, e é isso. E é muito difícil você escrever ali sem o distanciamento de um historiador, com essa distância, tem uma chance enorme de você cometer erros, porque é uma coisa tão fluida também. Sim, bom, você tem casos, o Talibã mesmo, o Talibã durante um bom tempo estava do lado dos bons, né? Exato. Quando os russos é o famoso terrorista para quem? Cara pálida? Sim. Depende, né? Qual que é de quem foi no Vietnã, né? É um filho da puta, mas é o nosso filho da puta. Foi o Somoza. Foi sobre o Somoza. O Somoza, tá certo. Muito bom. E assim, pegando essa dificuldade, muitas vezes, principalmente no meio de um conflito, mas assim, até conflitos anteriores, para você conseguir preencher a falta de dados, as lacunas, as contradições, né? Eu estava conversando com o Antônio falou que leu um livro recente de um francês, que é o Laurent Binet, que escreveu HHHH, que é um nome estranhíssimo, mas lendo o livro faz sentido. Só para situar, o tema central é o planejamento do assassinato do Reinhard Heydrich, né, que é não sei se é exatamente assim que se fala, mas que era
Qual que era o cargo? É um protetor, né? Não, uma ele coisa... estava logo abaixo do Himmler, né? Ele daí na Boêmia ele Moravia. que bolou a solução final para evoluir campos de concentração para campos de extermínio. E aí é o planejamento do assassinato dele pela resistência tcheca que estava no exílio, né? Eles estavam na Inglaterra se preparando e eles vão tentar assassinar. E esse francês é um escritor extremamente jovem. Ele faz quase uma biografia do Heydrich e contando o episódio da tentativa de assassinato. Mas o curioso do livro, que eu acho que é o grande... É não ficção, é isso? Então, esse é o grande... Essa grande pergunta, se você responder essa Porque pergunta... ele fala de um caso que aconteceu, ele faz uma pesquisa histórica, ele conta a pesquisa dele, é uma parte importante do livro, ele contando o trabalho dele de pesquisa. Só que aí muitas vezes ele se depara com um fato que não bate. Uma informação que ele tinha, que ele não encontra nenhum tipo de nada corrobora aquilo lá. E aí ele começa a preencher essas lacunas com ficção. E ele conta o tempo todo, ele fala, é explícito, aqui estou entrando na ficção, é sensacional o livro. Faz um disclaimer, né? Exatamente. E assim, você acha que a ficção ajuda ou atrapalha na credibilidade dos fatos? Principalmente nos tempos de hoje em que tá tão difícil a gente separar as coisas. Esse livro do Binet, como você disse, é excelente porque ele expõe as contradições. É como se você acompanhasse um historiador que, ao ver dados que não batem, ele não faz uma escolha. Ele faz uma escolha que é de mostrar os dois e optar pela ficção para completar. Ele é quase um historiador sincero, né? Agora eu vou inventar um negócio. Ele segue aquela linhagem do Hayden White, que tem, enfim, no mundo da história tem a briga do Hayden White versus Carlo Ginzburg, que o Hayden White vai defender que toda a narrativa histórica, mesmo os que mais se pretendem realistas, não só eles são parciais, como eles também dialogam com um gênero literário, seja uma tragédia, seja um romance. E o Laurent Binet, ele abraça isso. Eu acho o resultado é muito bom. Não dá para levar como um documento histórico e também não dá para levar 100% como ficção. Mas talvez seja um último estágio na maneira no grande questionamento que é como representar a guerra. E eu gosto de pensar também, fugindo um pouco do assunto, mas mantendo-me no mesmo, no Arco-Íris da Gravidade, do Thomas Pynchon, que é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. O Pynchon não lutou na guerra, mas ele decidiu escrever um romance sobre a Segunda Guerra, que é um romance absolutamente delirante, pós-modernista. E como é que você vai representar, de novo, a grande questão, como representar o irrepresentável? E ele vai apelar por mil formas de discurso diferentes. Quando você vê, tem uma fórmula matemática no meio, então ele está apelando para o discurso da ciência. Quando vê, alguém escorrega numa casca de banana, é o discurso do desenho animado. E ele vai costurar tudo isso para tentar chegar a alguma visão filosófica de como enxergar a história. Isso se aplica não ao Arco-Íris da Gravidade, mas a todos os livros do Pynchon. A preocupação do Pynchon os cantos pouco iluminados da história. Ele quer lançar uma luz para massacres que pouca gente ouviu falar, no Mason-Dixon, que é para como o norte e o sul dos Estados Unidos surgiram, que eram dois astrônomos que tinham que dividir o país em dois. Enfim, como representar a história sem ter todos os documentos. E a solução dele estamos no mundo moderno, podemos usar um grande buffet de linguagens, assim, como se estivesse no restaurante Aquilo, ele pega um pouquinho de matemática, um pouquinho de desenho animado, um pouquinho das coisas mais absurdas e mistura baixa cultura com alta cultura sem a menor distinção. Você vai ter as referências mais eruditas do lado uma citação a Mickey Mouse. Certo. E eu acho que isso talvez seja... também é um caminho, não é o caminho do Binet, mas é um outro caminho também. Patrícia, no seu livro, a gente falou um pouquinho disso, mas você utilizou esse microcosmo, vamos dizer, de uma história de amor, né? Como ponto de partida para desenhar esse cenário mais amplo do que estava acontecendo. Esse recurso bem entre aspas, romanciário, eu não estou colocando aqui no sentido pejorativo, tá? É um bom recurso da cobertura jornalística para tentar gerar aquela empatia da qual a gente falou antes? É a discussão do novo jornalismo
Ou, no caso do Bob Woodward, jornalismo mandiná, né? Que eles falam. Tipo, na realidade, assim, por exemplo, para várias das cenas que eu descrevo, eu tive que entrevistar 850 vezes cada um deles. Então, assim... E mesmo assim, a visão é minha, né? Sim. Não tem como, assim. Mas eu perguntava pra ela, aí você levantou o saco com o cadáver. Era pesado? Tinha cheiro? Naquela hora que você entrou, você pisava, fazia barulho? Tinha uma... E você vai perguntando tudo, mas é claro que eu vou deixar alguma coisa de fora, né? Então, acho mesmo... Por exemplo, na história o Vozes de Chernobyl, da Svetlana, você fala assim, bom, história oral, né? Não tem nada mais objetivo que isso. Aí ela fala, não, eu que escolhi o que incluí e o que não incluí. Claro, tem uma edição. Simples certo? assim. E mesmo que ela faz, que eu acho um recurso muito importante, que é gravar tudo, porque aí você não perde o discurso, o formato do discurso da pessoa. Mesmo assim, você vai editar. Então, eu acho assim, a princípio não tem nada de romanceado, assim, eu não pus nada que veio da minha cabeça, mas, obviamente, é um recorte. Sempre é um recorte, né? Certo. E você falou da Svetlana, que também faz um trabalho fantástico, né? Para quem não conhece a autora bielorrussa que ganhou o Nobel. Tem A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é um livro fabuloso dela também sobre o papel das mulheres russas na Segunda Guerra Mundial. E também, o recurso dela é sempre a estrutura dela é sempre a mesma, né? Dessa coisa de relatos, alguns fragmentos, ela vai compondo um painel. E percebe-se que, assim, ela está falando de assuntos que já passaram, que muita gente já tratou, mas continua voltando e as pessoas leem, ela tem demonstra que é um assunto que não morre, né? E pegando essa discussão entre ficção e realidade, esses limites, tem um ponto importante aqui que eu gostaria de colocar. Como é que é para o público, vocês que trabalham com ficção e com jornalismo, a expectativa? Porque o que se percebe muitas vezes é que a pessoa ela quer a verdade. Só que se a verdade não é muito adequada para o que ela está desejando, a ficção é bem-vinda. Como é que vocês acham que o público recebe relatos, por exemplo, que têm caráter histórico, que aconteceram, mas que estão sendo utilizados tanto de forma jornalística quanto de forma ficcional? Antônio, se quiser começar para a gente fazer Eu vou fugir um pouco do assunto de guerra para falar qual é a pergunta que qualquer escritor mais escuta em todo festival, evento que vai. A pergunta é a seguinte: quanto tem de autobiográfico no seu livro? Sim. E eu sou uma pessoa que nunca escreveu um livro cujo personagem se parecesse comigo. Enfim, boa parte dos meus livros nem se passa nos dias de hoje, mas as pessoas constantemente querem encontrar a realidade na ficção. Isso é muito curioso, porque hoje em dia, enfim, como todo mundo sabe, a realidade parece uma coisa cada vez mais inacessível, mais difícil de colocar numa redoma e dizer, não, isso é verdade, isso é mentira. Mas me parece que isso aumenta cada vez mais, assim, é curioso que está muito na moda na literatura, uma das grandes tendências da literatura é a chamada autoficção. E você vai lá, sei lá, pensando, Karl Ove Knausgaard, vou levar minha filha na aula de ginástica, foi o pior dia da minha vida, nossa, porque a professorinha não olhou para mim. Isso é um volume, né? Um volume. Não, um volume é faxinando a casa, o segundo volume levando a filha na escolinha. Um amigo meu que fala, você fica lendo esse Harry Potter norueguês. Mas eu gosto. Eu gosto também. Eu também gosto. E tem o jeito que ele descreve as cenas, é gostoso. Mas, assim, claramente você... Assim, como você lê o Truman Capote, que é o livro clássico, A Sangue Frio, que você pega lá, aí o sujeito levantou, acendeu um cigarro. Claro que ele inventou isso aqui, ele não estava lá, o cara estava sozinho. E aí você percebe claramente que aquilo é ficção, que ele inventou, que ele tirou, e não deixa, e não perde o brilho o livro. Mas ainda assim, me parece que o fato de que um livro como o do Knausgaard faz tanto sucesso hoje em dia e que tem tantos pequenos Knausgaards espalhados, aspirantes a Knausgaard. No Facebook, no textão do Facebook? Exatamente, parece que as pessoas querem muito uma verdade, mesmo sabendo que ela é inacessível. E elas estão buscando isso, inclusive na ficção. E eu sou do time que tinha que deixar a ficção voltar a ser ficção, porque a ficção tem o poder da imaginação, que é maravilhoso. Isso tinha que voltar a ser um valor em si. Mas você acha que a gente deve dividir isso? Dividir, colocar não. Isto é ficção, isto é...
Não, mas... enfim, eu sou uma pessoa que defende muito gêneros considerados menores como a ficção científica. E que eu acho muito fascinante, que eu acho que deveria... as pessoas pensam... é difícil encontrar um bom estilista na ficção científica. Eles não escrevem tão bem, talvez, quanto muitos autores realistas. Mas eu acho que... ter imaginação deveria ser considerado uma qualidade em si. Tá, não no caso no jornalismo de guerra, outra história. Tem muito. Tem muita imaginação, mas eu acho que a gente tinha que devolver o poder da imaginação em si. Acho que tem uma coisa assim, começou com uma discussão de qualquer ficção que você escreva vai ter muito da sua experiência e virou uma coisa, tem que ter a sua experiência na ficção. E não necessariamente, né? Por que você tem que se limitar ou... por que é tão interessante ir no banheiro? Exato. Fica aquela... Você vai contando a detalhes do seu dia a dia, da sua lista de compras do supermercado, etc., que não interessa para ninguém. E, Patrícia, você acha que tem essa... Tem um relato, eu acho que até comentei com você, agora vou depois buscar o nome e a gente coloca aqui na descrição do podcast. Um autor francês, que ele foi na década de 80 para o Afeganistão, e ele foi acompanhar um grupo do Médicos Sem Fronteiras que estava ali, na época o Afeganistão estava em guerra com a União Soviética, e ele trouxe os relatos, escreveu, só que ele foi fotografar, na verdade, ele era um fotógrafo, ele fotografa um monte de coisa, e ele escreve um monte de coisa, só que tem buracos, e aí ele chama uma dupla de quadrinistas que preenchem esses espaços com ilustrações, com desenho, então virou uma história em quadrinhos, que é parte texto, parte desenho e parte fotografias do que ele tirou. E eu achei uma obra muito interessante. Fugiu o nome dele, mas a gente coloca depois aqui nos Me fala que eu gostaria de ler. Não... Sim, e então eu achei que também mostra muito isso, né? De como você preenche essas lacunas, esses vazios, né? Mas você acha que, assim, pensando no público aí, do seu tipo de escrita, que é a escrita jornalística, como é que você... quando você fala algo que você viu, mas que de repente não é aquilo que ele gostaria de ouvir, como é que funciona isso? Você acha que tá mais aflorada essa questão hoje em dia, com essa grande discussão do que é realidade, do que é ficção? Sim e não. Eu acho que, obviamente, nossa função é descrever o que a gente viu e falar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Voltando aqui para perto, um pouco menos glamouroso. Tá. Roraima. O que as pessoas querem ouvir? Que é um bando de bárbaros, selvagens, xenofóbicos. Sim. Mas tem uma parte que está falando, estão invadindo o nosso país. E tem uma parte que, de fato, o hospital dos caras está lotado. Isso não legitima ele bater no venezuelano. Mas se você não... E eu acho que essas duas partes, aqui joga para a torcida e aqui não joga, tem que estar no texto. Assim, isso é inescapável e muitas vezes não estão. Certo. Né? Que eu acho que é o problema, por exemplo, do jornalismo ativista, às vezes, né? Não estou me arrogando aqui de dizer, o nosso é neutro, mas eu acho que... Agora, o que você estava falando de essa coisa do fulano acendeu cigarro, fulano pensou... Cara, isso é o novo jornalismo. Certo. E a pergunta de $1 milhão. É isso, você não é a mosca na parede, não existe a mosca na parede. Então, tem uma parte que você não vai falar assim, lembra aquele dia que você falou aquela frase pro fulano? Você estava se sentindo entediado ou irritado? Né? Ao mesmo tempo, é muito melhor de ler, né? É muito mais legal de ler. Sem dúvida. Senão vira um relatório. Senão... certo. Tá. Bom, eu queria, para finalizar aqui, a gente falar... se vocês dessem algumas sugestões do que vocês estão lendo, do que vocês estão ouvindo, pode ser relacionado ao tema ou não, mas que seria legal aqui colocar, que vocês sugeririam aí para os leitores e para os ouvintes do podcast. Começando por mim, que tá todo mundo me olhando. Eu tô lendo, por um trabalho totalmente não relacionado, o livro As Boas Mulheres da China, da Xin Zhan. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu era até... De qual editora, sabe? É Companhia das Letras. Eu vou dar uma olhada. Eu era até muito pouco tempo atrás absolutamente ignorante sobre China e sobre tudo que aconteceu na China nos últimos 100 anos. Eu sabia que, enfim, teve uma revolução cultural, etc., mas eu não sabia como a cultura toda tinha sido afetada. Retomando uma coisa que a Patrícia falou antes, que eu achei muito interessante, a divisão entre o atentado em Paris, que é uma cidade sexy, 5 pessoas morrem, versus país na África que ninguém sabe apontar. Todos os filmes que a gente conhece sobre Segunda Guerra Mundial
geralmente focam Estados Unidos, de AD, ou então, a gente falou bastante das grandes narrativas do Holocausto, mas eu nunca ouvi falar sobre o massacre de Nanquim. Isso que eu ia falar, estupro de Nanquim. 300 mil mulheres... A violência da invasão dos japoneses na China, que, enfim... Eu tenho amigos japoneses que sempre falam, não, pois é, tem uma rivalidade entre Japão e China. Eu nunca entendi as causas daquilo, até poucos dias, eu estou me sentindo muito ignorante em história, porque eu ignorava a parte oriental da Segunda Guerra Mundial. Enfim, falha totalmente minha. Mas... há menos narrativas aqui no Ocidente que relatam isso. A gente não tem um filme disso. E isso aí, pra mim, parece muito difícil e quase irrepresentável. E tentem me dizer qual filme que ganhou Oscar, que concorreu, que apareceu sobre o massacre de Nanquim. Se tem, me avisem. Eu nunca ouvi falar. Ou até livros de não ficção ou ficções sobre isso em línguas que nós falamos, porque acredito que ninguém aqui é fluente em mandarim. Não tem. E por que não tem? Então acaba prevalecendo uma narrativa em relação à outra. Certo. Cisnes Selvagens também é legal. Já que tá na fila de leitura da minha mesa. China é escrito por chineses, né? Que exatamente. Eu acho tá próximo, tá logo abaixo, né? Você estava falando da Segunda Guerra. Uma vez eu fui para Hong Kong e durante a Segunda Guerra os japoneses tentaram tomar, e aí tinha umas poucas tropas inglesas ali que ficaram resistindo durante muito tempo. E com o passar do tempo, os japoneses foram ficando impacientes, que não estavam conseguindo tomar a cidade. E quem já viu assim, a geografia de Hong Kong é toda cercada por matas. Lembra um pouquinho, mal e porcamente, lembra o Rio de Janeiro. Mas eles simplesmente queimaram toda a floresta em volta da cidade. E aí os ingleses acabaram desistindo. Então aí você percebe o ódio ali aos japoneses é latente em qualquer parte da China. Eles foram... porque eu olhei e falei, nossa, que mata bonita. Ele falou, não, isso aí foi replantado, porque durante a guerra eles simplesmente devastaram tudo para tomar Hong Kong. Mas tem... eu queria falar de um filme legal, que eu não sei se vocês assistiram, que chama O Insulto. É um filme libanês. Maravilhoso. Não vi. Vale a pena, acho que tem no Now. E mostra muito como é difícil esse lado de você tomar partido. Tem hora que você simpatiza com um, depois você simpatiza com outro. Você vê que a coisa é muito mais complexa. Citando Bolanho, né, a história, pequenos instantes que competem em monstruosidade, né? Sim. Porque onde você vai ver, qualquer civilização é montada, foi erguida em cima de brutalidade, monstruosidade, violência sexual, e não tem onde escapar. Você disputa qual é mais filho da puta. Bom, a gente viu na Copa do Mundo que houve uma grande briga para saber para quem torcer, né? Depois que o Brasil saiu, assim, não, mas tal país cometeu tais atrocidades. Exato. Esse aqui foi... Não, a França, a gente está falando da Guerra do Vietnã. E a França no Vietnã? Sim, a França foi um monstro no Vietnã. Aí você fala, não, mas vamos então torcer para a Croácia. Mas a Croácia... Então é bem interessante. Mas, Patrícia, você estava falando de um outro filme? Você falou de um... Não, eu falei do Cisnes Selvagens. O insulto, e é interessante, é tipo... essa coisa do contexto, né? O que é o palestino? O que o palestino é no Líbano? Exatamente. Todo mundo fala, nossa, coitado do palestino, Israel. E no Líbano? Então, assim, tem várias coisas que a gente ignora, né? Ignora, claro. E é muito... É curioso no filme, assim, como... porque tem na verdade, tudo começa com uma pequena briga, aparentemente boba, e que acaba ganhando uma dimensão absurda, né? E acaba virando um filme de tribunal. E é muito interessante isso, porque tudo bem, lá todos são contra Israel, mas tirando Israel da jogada, exato, aí tem outras questões. Mas tem sutilezas, por exemplo, se você assiste o filme, os cristãos libaneses chacinaram os palestinos em Sabra e Shatila com permissão dos israelenses. Então, simplesmente você ter um cano pingando entre um palestino e um cristão libanês é muito maior do que um cano pingando. Exatamente, né? Exatamente. Tipo... Mais alguma outra indicação? Assim, que você... Guerra e Paz? Guerra e Paz. Bom livro de guerra. Bom livro de guerra. Então, para quem não conhece, é um bom livro de guerra.
Bom, gente, então assim, a gente está encerrando aqui mais um Narrativas, né, podcast da Editora Carambaia. O programa foi gravado no estúdio de Central 3, em São Paulo, tem a produção da Clara Dias, edição do Leandro Yamin, e a trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting. Gostaria de agradecer muitíssimo a Patrícia Campos Melo, jornalista, e o Antônio Cherchenesky, escritor, por esse papo super legal sobre literatura e guerra, e acredito que é um assunto que a gente vai voltar qualquer dia desses. Thank you.